Legal, estamos de volta, segundo bloco, Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. E o doutor Tiago tem uma questão que ele quer conversar e abordar junto ao Lúcio, secretário de Planejamento. Por favor, doutor. Lúcio, a gente sabe que está em tramitação um novo Código de Obras. Eu queria saber de vocês o que ele está trazendo para os munícipes para facilitar a vida deles na regularização e na regularização dos imóveis. E só emendando, já foram feitas várias audiências também, né? Audiências públicas. Já tivemos várias audiências públicas, foi um processo bem cuidadoso que nós tivemos de renovação desse Código de Obras no município de Taubaté. Nosso Código de Obras antigo é de 1994, ou seja, tem 30 anos aí de vigência. Então ele está bem obsoleto, diante de parâmetros que nós tivemos aí, novidade, referente, por exemplo, à sustentabilidade, preservação do meio ambiente, melhor ocupação urbana. E esse Código de Obras foi feito a partir de uma licitação e uma consultoria que nós tivemos com o Instituto Brasileiro de Administração de Municípios, que é o IBAM. E a partir disso eles vieram para a cidade de Taubaté, fizeram diversas pesquisas bem cautelosas, tivemos diversas audiências, inclusive aqui na Câmara Municipal de Taubaté, conversamos com empreendedores, munícipes, com engenheiros, arquitetos e advogados específicos para entender qual seria a demanda desse novo Código de Obras. Hoje nós temos um Código de Obras bem mais eficiente, cuidando desse ambiente como um todo e dando um regramento de como se construir no município. As vantagens dele é que faz uma leitura do nosso presente momento para mitigar essa ocupação, para ficar mais sustentável possível. Já está em vigor. Na verdade, ele está em tramitação e aprovação aqui na Câmara Municipal de Taubaté, agora. E a partir dessa validação pelas câmaras técnicas, já passou pelo jurídico da Câmara aqui, agora está na mão dos vereadores, eles estão analisando e está tramitando para final para votar. Isso. Nas comissões aqui dentro da casa. Doutor Tiago, explica para mim essa questão, até onde vai a legalidade ou não há legalidade, por exemplo, na pessoa que compra e adquire imóveis com contrato de gaveta. Certo. O contrato de gaveta é aquele que a pessoa compra o imóvel e não é dono, né? Só é dono quem está com o nome no registro. Então, voltando lá no primeiro bloco, a gente falou de todos os cuidados que tem que ter. O principal seria aqueles mesmo, com relação a saber o que está comprando, se tem a possibilidade de construir, se tem, por exemplo, a possibilidade de fazer uma ligação de água, de energia elétrica, se é um imóvel regular. Então, para evitar dores de cabeça no futuro, o ideal seria comprar um imóvel regular. E onde entra essa questão do uso capião também, doutor? Uso capião... ele pagou IPTU durante décadas. Ele tem direito a esse imóvel mesmo? Tem direito ao imóvel, tem que usar como se fosse o dono, demonstrar a posse ininterrupta durante todo esse tempo. Tem um prazo mínimo? A gente não está querendo fomentar que isso aconteça, mas, por exemplo, de quanto tempo a pessoa pode pleitear? Pode de 5 até 15. São várias situações, imóveis de 150 metros, imóveis maiores, se você tem um contrato ou não, se comprou do dono, ou se comprou de uma pessoa que comprou do dono e não recebeu a escritura e acabou passando o contrato de posse para a pessoa. Então, são várias situações que podem influenciar no prazo, principalmente, e no sucesso dessa regularização via ação de uso capião. Mas o importante é saber se de fato está comprando o dono e o prazo. Entendi. Ô, secretário, me diga uma coisa, eu tenho visto muitas entregas de regularização fundiária na cidade de Taubaté. O que é preciso para aquele nosso telespectador que mora lá na periferia, que agora todo mundo assiste a TV Câmara, porque felizmente estamos em canal aberto, como é que ele busca a regularização do seu imóvel? Como é que se faz a regularização fundiária? Boa pergunta. Assim, nós temos dois caminhos, a regularização fundiária de interesse específico e a regularização fundiária de interesse social, ou seja, de acordo com a necessidade do município e a fragilidade daquela região de falta de potência econômica, o próprio município tramita esse processo como um todo, junto do cartório, junto da Prefeitura Municipal de Taubaté, através das assistentes sociais, que estão ali no Serviço de Inclusão Social e também na Secretaria de Habitação. Eles fazem um compilado dessas residências que ali estão, que provavelmente elas foram adquiridas de uma maneira muito irregular, num primeiro momento. Tem casos de 30 anos que a pessoa tenta regularizar. 30, 40, é incrível. A gente, nessa titulação, na entrega, a gente conseguiu superar 40 anos de espera por um título específico de propriedade.
E isso virou um problema social, porque agora já tem uma realidade consolidada, então nós temos a cidade real, e diante disso a gente precisa dar documentos específicos para a pessoa ter segurança daquele imóvel. É importante que, por exemplo, nessa gestão agora a gente teve a ousadia de entregar essa titulação como um todo para o município. E isso não é muito convencional, porque as pessoas gostam, os políticos querem utilizar isso como moeda de troca, até do próprio voto, falar, se não votar em mim, eu não vou dar essa residência para você, não. Então, assim, precisa ser corajoso, de fato, e nós conseguimos caminhar muito positivamente com isso. Com essa entrega de titulação, a gente consegue também inibir o parcelamento irregular de solo. Que daí até gostaria de mandar um abraço para o secretário de Obras, Marcelo San Martin, da Prefeitura Municipal de Taubaté, porque eles têm um árduo serviço de fiscalização naquele ambiente. Então, os fiscais todos da Secretaria de Obras estão ali mitigando, diante de uma comissão que foi montada agora entre secretarias, mitigando essa ação. Então, vê um parcelamento que está acontecendo, começa a construir, daí está lá intervindo de maneira direta na ponta, então é bem dolorido, porque é um sonho da pessoa de construir a residência dela, e daí é inibido por essas intervenções específicas, porque foi adquirido de maneira irregular. Você falou da fiscalização por parte da Secretaria de Obras, mas existe a fiscalização também por parte de técnicos da CEPLAN, do planejamento. Qual é a função do fiscal da CEPLAN e o de obras? É interessante a gente falar que no Obras ele fiscaliza as obras particulares e as obras institucionais. Mas o andamento dela, quando ela começou a construir ou quando ela está em processo de evolução, ele fiscaliza isso, se está tudo certo, se tem documentação. Já o fiscal da Secretaria de Planejamento, ele tem a fiscalização do habite. Então, uma vez entrando com todo o processo de maneira regular, licenciamento passou, aprovou, depois que você termina de construir, que muita gente não sabe, você precisa voltar à prefeitura e falar, finalizei a minha obra. Porque você tem um período para finalizar isso, mas a gente não sabe qual é. Você que vai falar para nós. Daí chega lá para a nossa área específica de habites, onde tem o nosso gestor Jonathan Montazano lá, que ele vai fazer a vistoria naquela casa e falar, agora essa casa está realmente habitável ou não. Então, esse é o fiscal da Secretaria de Planejamento. Mas nós temos outros fiscais na prefeitura como um todo, e vale salientar, por exemplo, o fiscal de postura, que está dentro dos serviços públicos, que ele faz a fiscalização para ver como é que está funcionando os comércios na cidade como um todo. Então, até se a casa está funcionando de uma maneira adequada ou não. Às vezes é uma casa ali que está funcionando algo que não pode funcionar, o fiscal de postura vai lá e intervém também. Então, essa segurança, o órgão fiscalizador máximo da prefeitura de regular também, a gente tem essa responsabilidade junto ao município. Eu queria falar um pouquinho de uma atividade com o doutor Tiago também, que são os leilões imobiliários. Existe uma certa ressalva, porque é meio que mergulhar no desconhecido, às vezes, né? Por quê que eu digo isso? A casa está ocupada, mas está sendo ofertada em leilão. Como é que a pessoa pode se precaver ao entrar e participar de um leilão, doutor, em saber das condições documentais desse imóvel, se ele está ocupado ou não? É seguro o leilão hoje em dia? Porque existe muita dúvida com relação a essa atividade. Certo. Existem leilões judiciais e extrajudiciais, e normalmente o edital traz o máximo de informações possíveis. Mas isso não inibe a pessoa de, por exemplo, ir na prefeitura ver como é que está o IPTU, porque se ele adquiriu um imóvel com débito, provavelmente ele vai assumir esse débito. Então, às vezes, a conta vai aumentando, e a vantagem de comprar de leilão é comprar com preço um pouco mais baixo. Então, se a pessoa não toma cuidado e dá uma olhada de toda a situação do imóvel, às vezes em condomínio, ver se de fato está ocupado. A lei de alienação fiduciária, ela diz que a pessoa, depois que perde o imóvel, tudo dentro do cartório de registro, né? É notificado para pagar. Se não pagar, o próprio banco vai e passa o imóvel para o nome dele sem intervir na pessoa que está morando lá dentro. Certo. E a partir desse momento que o imóvel não é mais dele no documento, ele passa a ser obrigado a pagar uma taxa de ocupação. E é importante a pessoa procurar uma consultoria para participar de leilão, doutor? Porque muita gente entra na internet, vê, e aquelas propagandas enganosas, fique milionário através do meu curso de 2 dias, enfim, acaba se estrepando. Sim, ainda tem mais... É prudente procurar uma consultoria profissional para fazer isso, né? Exatamente, e principalmente ver qual é o leiloeiro que está ofertando isso. Porque existem muitas fraudes, né? Sites mentirosos, sites falsos, que a pessoa acredita, faz o pagamento e vai ver o site não existe, o leilão não existe, o imóvel não existe.
Então é importante. Mas é um bom negócio desde que você esteja bem orientado. Sim, é um só bom para a gente negócio. dirimir as dúvidas, né? Porque às vezes a gente vê assim, você pode adquirir seu imóvel dando 5% de entrada e financiando 95%. Parece maravilhoso, mas se tiver uma consultoria, tudo deve estar dentro dos termos da lei. Secretário, uma coisa que a gente conversava em off, que é a regularização de edificações. Existe meio que uma força-tarefa que foi feita, está sendo feita na cidade de Taubaté. Eu queria que você alertasse até algumas pessoas que estão situadas em alguns bairros, como é que está sendo feito essa força-tarefa. É importante a gente salientar que, a partir da legislação que foi criada em 19 de setembro de 2021, nós criamos um lapso temporal aí, suportado até com conversas com o Ministério Público e tudo mais, para ter uma legislação de vigência de 2 anos. Quando ela chegou no final dessa vigência, solicitava uma prorrogação para 2024 também. Esse é o momento de janela para regularizar o imóvel dentro do município de Taubaté, que foi feito fora dos parâmetros urbanísticos. Quais imóveis entram nessa fila, por exemplo, que podem ser regularizados, secretário? Todos os imóveis que foram construídos em área particular, ou seja, que não é em área pública e nem em área verde, são passíveis de regularização. Então, assim, todo imóvel que foi construído numa área particular, não é numa área verde também, ele pode ser regularizado dentro do município de Taubaté, se foi construído até 29 de setembro de 2021. Nós temos uma imagem de satélite que foi gerada em 2018 e a gente utiliza essa imagem até hoje como referência também. Então, é importante que as pessoas se aproveitem dessa matéria específica para estar regularizando seu imóvel. Nós já temos um grande volume de pessoas que já deram entrar nesses processos, estão regularizando. Até é um grande gargalo hoje dentro da Prefeitura Municipal de Taubaté, porque o volume é realmente muito grande. Mas o Código de Obras que nós temos hoje, que está sendo aprovado aqui no município de Taubaté, ele vem criar um parâmetro definitivo para isso. Então, por exemplo, o Código de Obras, a gente vai ter uma linha de corte que vai ter um declaratório de cadastramento, ou seja, de um habite-se até 1994. Hoje não tem isso. Então, a gente começou a cadastrar e gerar habite-se aqui no município de Taubaté a partir de 1970. E daí a gente tem um lapso aí temporal de 70 a 94, que as pessoas não tinham esse instrumento. Agora tem consistente habite-se para todo mundo. Então, o novo Código de Obras vem e já ajuda bastante nisso. Ajuda com parâmetros urbanísticos, com um terreno de meio lote, por exemplo. Ele vai ter uma leitura bem específica das limitações que a gente tem de legislação urbanística. Então, esse novo Código de Obras vem e vai colocar uma pedra mesmo, de fato, e começar do zero a implantação de construção na cidade. Os profissionais da área, doutor, agora falando não quem esteja executando isso, como é que estão vendo essa revisão do Código de Obras aqui no município? Bom, como o Lúcio falou, já é um código bastante antigo, né? São 30 anos. Então, a vida é muito dinâmica. A urbanização está cada vez mais se expandindo. A gente vê aqui em Taubaté para as áreas rurais, já não são mais áreas rurais. Né? Então, a área urbana já não é, ou melhor, a área rural já não é mais tão rural. Sim, exatamente. É a expansão urbana. Expansão urbana, então, muitos loteamentos fechados, abertos, estão saindo em volta da região, né? E essa atualização do Código de Obras é muito necessário. É muito necessário e importante. Acredito que todos os profissionais estão vendo com bons olhos a iniciativa aí da Prefeitura. Você vê o mercado satisfeito com essa revisão, Lúcio? O mercado está muito esperançoso com essa revisão como um todo. A gente está criando ferramentas, por exemplo, de declaratório, de aprovação rápida e eletrônica, a partir de simplesmente você falar o que vai ser construído e que você vai atender às legislações vigentes. Nós temos legislações federais, estaduais e municipais. E aí, como o doutor Tiago salientou no bloco anterior, nós temos ainda também alguns regramentos que são próprios daquele condomínio que está ali fechado, daquele loteamento com autorização de fechamento. Então, essas legislações têm que ser seguidas. Quem melhor para saber dessas legislações? Os profissionais que aprovam. Então, nós acreditando nisso, empoderando de fato os profissionais da cidade de Taubaté, engenheiros, arquitetos, nós estamos fomentando com muita força mesmo a aprovação rápida eletrônica, passando essa responsabilidade para eles, para que não tenha tempo de demanda de aprovação. Nós temos, para você ter uma ideia, uma aprovação que aconteceu na cidade de Taubaté num prazo de 5 horas. 5 horas trabalhadas. Por quê? Porque vocês analisaram com rapidez? Não, porque era juntada de documento, termo de responsabilidade de proprietário, termo de responsabilidade do profissional, e aí toma aqui o alvará de construção para você construir de acordo com aquilo que você acredita que é certo. Mas não pode estar fora da legislação, porque senão depois tem sanções severas para isso também. Então, isso aí fez com que o mercado aquecesse.
Isso, uma matéria, a gente conseguiu fazer no imóvel unifamiliar e comercial até 200 metros quadrados. No novo Código de Obras, a gente já expande isso. Coloca comercial para 750 metros quadrados, já deixa brechas específicas para tratando essa matéria até num prédio, num multifamiliar que seja necessário. Então, essas ferramentas consistentes, pensando em preservação, pensando em todo o cuidado que a gente tem que ter com essa ocupação urbana, estão sendo contempladas hoje no novo Código de Obras. Tem o Código de Obras e tem o Código de Posturas também, que daí esse daí é um pouquinho mais velho, tem 34 anos de vigência. Mas está sendo discutido também. Vai ser discutido também, já teve audiências públicas para ele. O de postura não veio para casa ainda, mas o Código de Obras já veio, e é importante a gente salientar a importância disso tudo. Os munícipes como um todos vão ter ferramentas consistentes para ter o seu imóvel legalizado no município a partir desse novo Código de Obras. Legal. Nós estamos aqui hoje no Conexão com o Dr. Tiago Bonato e também com o secretário de Planejamento, Lúcio Araújo. Eu vou a um rápido intervalo e prometo que voltaremos em instantes. Até já.